Eu resolvi cortar o meu cabelo em casa e vim te contar aqui alguns detalhes dessa pequena loucura. Pra quem tem acompanhado aí essa minha jornada do cabelo, desde quando eu tinha cabelão e raspei recentemente, sabe que o Med me ajudou a raspar o meu cabelo, depois eu fui no cabeleireiro pra dar uma ajeitada, só que ele já tava ficando grande. E aí eu falei, cara, eu tenho uma maquininha aqui, eu vou experimentar, né? O que pode dar de tão errado que depois eu não posso ir no barbeiro de novo pra consertar? E aí, aproveitando que a gente tá numa pandemia, eu tenho trabalhado de casa, saio pouco, quando preciso gravar pra vocês, eu gravo só a parte da frente, não preciso virar muito na cabeça. Eu falei, acho que é um momento legal pra tentar fazer isso, e se der errado, depois eu conserto de alguma maneira, mas eu quero ganhar experiência sobre isso, né? Por que não? Eu lembro que o Med sempre ia lá pro nosso escritório com o cabelo feito, e ele fazia em casa, ele raspava em casa e falava, meu, ficou da hora, velho, não deve ser a coisa mais fácil do mundo, mas se o Med consegue, talvez eu também consiga. E aí, antes de eu falar especificamente do corte de cabelo, deixa eu falar um pouquinho pra você de como estava o meu cabelo, porque ele tava me incomodando bastante. Cara, o meu cabelo cresce ridiculamente rápido, e ainda mais agora que ele tá curto, percebe-se isso muito facilmente. Então, ele já tava ficando totalmente sem corte, apesar de eu ter ido no cabeleireiro, tem no máximo 3 semanas, se eu não me engano, no máximo 3 semanas. Então ele já tava ficando muito sem corte, já tava ficando aquele capacete, e mais, na verdade, mais do que o capacete, ele tava com algumas coisas que estavam me incomodando muito, porque parecia que tava meio torto. Eu separei alguns frames de uns vídeos que eu gravei, pra você ver como ele tinha uns chifrezinhos em alguns ângulos que me incomodava muito. Por mais que eu passava pomada, por mais que eu passava cabelo, essas irregularidades elas não saíam. E tinha alguns ângulos que quando você olhava parecia que ele tava meio reto assim, sabe? Enfim, tava me incomodando bastante. Quando eu fui no cabeleireiro, a cabeleireira ela consertou isso, mas conforme ele cresceu depois do corte, ele foi trazendo essas irregularidades que já tava me afligindo, já tava me incomodando muito em qualquer produção de conteúdo que eu fazia aqui pra vocês. Inclusive, a última série de fotos que eu fiz pra produzir o vídeo do Sleep On, eu tive que editar o meu cabelo porque ele não tava legal na foto natural. Então dá uma olhada aí nesse antes e depois da edição. O antes é o meu cabelo como tava quando eu tirei a foto, e aí eu tive que dar uma corrigidazinha no computador para ficar um pouquinho mais aceitável, porque essas irregularidades estavam aparecendo até bastante nas fotos. E aí eu olhei e falei, cara, eu vou tentar fazer aqui mesmo, paciência na minha casa. Eu tenho uma maquininha aqui que é o Philips Multigroom, e ele tem alguns pentes. Ele tem um pente que vai de 3 a 7, tem pente de 1 e 2 que eu não usei, obviamente, tem um pente que vai de 3 a 7 que você regula dentro dele, e tem um pente de 9 também. Não é uma maquininha dessas profissionais que o pessoal usa no salão para, né, fazer o cabelo, que os barbeiros usam, mas é uma máquina que dá para quebrar um galho nesse sentido, pelo menos eu acredito que assim seja. E olha só, antes de te contar exatamente o passo a passo do que eu fiz para raspar o meu cabelo aqui em casa, eu quero te sugerir conhecer a Sapienti Niche, que é a nossa parceira desse vídeo, uma perfumaria de nicho incrível, nacional, que tem perfumes da mais alta qualidade. Como é uma perfumaria de nicho, muitas das fragrâncias que eles produzem têm uma pegada um pouco mais, será que exótica é a palavra certa? São fragrâncias que você não vai encontrar em qualquer lugar, com um DNA muito forte da Sapienti Niche, com uma personalidade também muito forte. Então a Sapienti Niche é uma perfumaria para quem é apaixonado por perfume. Tem um cupom de desconto lá, que é moda masculina 11, é só você entrar no site e aplicar esse cupom que você vai ter desconto na sua compra. E se você ainda não conhece e quer conhecer as fragrâncias, você não precisa comprar logo o frasco maior deles, que é de 110 ml. Você pode comprar os frasquinhos menores, porque tem um preço muito menor, e usando o nosso desconto você vai pagar ainda menos. E cara, vai por mim que vale a pena você conhecer as fragrâncias deles, porque todas que eu tenho conhecido eu tenho adorado, umas mais, outras menos, óbvio, mas são muito gostosas mesmo. O que eu fiz? Deixa eu contar. Primeira coisa, eu precisava ter 2 espelhos para conseguir enxergar na parte de trás. Se você tem um espelho só, você não consegue enxergar na parte de trás. Então eu fiz aqui uma revolução no meu banheiro, consegui colocar 2 espelhos para olhar na parte de trás e comecei a mandar bala. Primeiro eu coloquei no pente 5, primeiro eu coloquei, na verdade, no pente 4. Aí eu tirei um pouquinho aqui da costeleta, quando eu olhei e falei, meu, pente 4 é curto. Eu não quero ir numa coisa tão curta assim, para não correr o risco de ficar muito ruim, já que eu nunca fiz isso antes. Então eu coloquei no pente 5, que ainda assim é curto, mas falei, vai no pente 5 mesmo. E comecei a fazer até mais ou menos a altura daqui, se eu não me engano,
vim aqui, vim pra cá, tá? Fiz no Paint 5, aí a maquininha acabou a bateria. Passei o sábado inteiro com a cabeça assim, deixei carregando, no domingo voltei. Quando eu comecei a fazer com Paint 5, eu falei, se eu chegar com Paint 5 aqui em cima, vai ficar uma divisão muito clara entre onde eu raspar e a parte de cima que eu não quero mexer muito. Já falo sobre a parte de cima. Então eu falei, eu preciso aumentar esse pente, subir pro 6, subir pro 7, achei que ainda estava baixo, peguei o pente 9 para tentar fazer com que a transição pro cabelo de cima não fosse tão grande assim, entendeu? Então eu fiz até o pente 5 em um determinado momento, depois eu fui pro pente 9. E aí, gente, é claro que o resultado não vai ficar profissional. Minha ideia não era fazer um degradê, tá? Mal tenho condições de fazer o que eu fiz, que era um undercut, né? Queria só fazer um undercut, não queria fazer um degradê. Só raspar aqui mesmo e deixar um pouquinho mais arrumado. Mal tenho condição de fazer isso, muito menos no degradê. Mas eu fiz isso para tentar deixar a divisão um pouco mais suave, tá? Apesar de que se quiser fazer suave mesmo, tinha que 1 milímetro por 1 milímetro, mas enfim, eu tava mais testando do que qualquer coisa, então eu subi com a máquina de 9 milímetros aqui para cima. E para mim a parte mais difícil foi saber exatamente onde que eu ia parar de raspar para preservar a parte de cima, que eu não sabia muito bem a altura que eu ia fazer isso, principalmente na parte de trás. Tava com bastante dificuldade de saber onde eu ia fazendo isso na parte de trás. Então eu fui muito na raça, eu ia subindo e olhando, ia subindo e olhando. E depois que eu fiz isso, tá? Eu fiz a máquina 5 e fiz a máquina 9, eu não fiquei mudando de pente para suavizar a divisão entre 5 e 9, tanto que dá para ver claramente, né, a divisão aqui, ó. Deve dar para ver uma linha aqui, que é a da máquina 5, e depois sobe a máquina 9. E aí tem o final da máquina 9, que é onde está o meu cabelo crescendo já um pouquinho mais natural. E aí depois de fazer esse processo na lateral e na parte de trás, aliás, na parte de trás eu percebi só depois que eu fiz 2 buracos sem querer. Dá uma olhadinha aí para você ver os buracos que ficaram na parte de trás, mas paciência, né, gente? Se você quiser fazer isso em casa, é bom que você saiba que pode dar ruim. Quer dizer, provavelmente vai dar ruim se você não tem experiência alguma, mas é assim que a gente vai experimentando as coisas na vida, né? Eu quis assumir esse risco, tá bom? Tem que ver se você tá afim de fazer isso também. Depois que eu fiz a parte da lateral e a parte de trás, eu vim aparando a parte de cima, porque como eu contei pra vocês, tinha algumas irregularidades, alguns chifrezinhos, né? Uns ângulos meio tortos no meu cabelo, que estavam me incomodando demais. Então assim, foi muito simples o que eu fiz. Eu simplesmente peguei a máquina, tirei o pente, tá? Deixei a máquina ali no pente zero, deixei a máquina no 0. E aí eu fui simplesmente passando para tirar os chifrezinhos que eu consegui olhar. É claro que eu, com o jogo de espelhos que eu tinha ali no meu banheiro, que eu consegui arrumar, eu fui olhando em todos os ângulos para ver todos esses chifrezinhos possíveis que tinha no meu cabelo. Eu fui passando a máquina literalmente para tirar todos eles. Eu acho que eu não consegui tirar todos absolutamente, mas eu tirei pelo menos aqueles que estavam me incomodando mais. Tinha um aqui nessa região que estava dividindo o meu cabelo, parecia que ele estava assim. Aí eu passei aqui a maquininha justamente para arredondar essa parte, tá? E aí eu fui ajeitando meu cabelo assim, realmente não usei tesoura, fui tudo na maquininha, na raça, fui na raça total. O resultado final, para aquilo que eu queria, ficou bem aceitável, porque eu queria um cabelo assim, que tivesse minimamente legal para fazer uma gravação, para conseguir tirar umas fotos, mas se tivesse no meu dia a dia normal, saindo bastante, fora da pandemia, eu não sei se eu faria isso em casa, entendeu? Porque aí eu ia ter que ficar saindo muito e ia mostrar mais expostamente, né, o corte, como que ele ficou. Então não sei se eu teria tanta área de manobra ali para corrigir no barbeiro. Enfim, agora dá para deixar crescer um pouco, depois ir no barbeiro e corrigir qualquer coisa, porque eu só tô mostrando ele realmente nos conteúdos que eu tenho produzido, porque eu quase não tenho saído de casa. Quero saber o que você acha, se você já fez isso em casa, quais foram as dificuldades que você enfrentou, e se você achou que ficou um resultado aceitável também, razoável, do que eu fiz aqui. Só para deixar muito claro, gente, eu, particularmente, se você gosta muito de um corte de cabelo bem feito, preza bastante pelo seu grooming, por uma imagem estética muito legal, não sugiro você fazer isso em casa sozinho, tá? Não sugiro mesmo. A não ser que você também esteja preso em casa, não tem se mostrado para ninguém, né? Ninguém tá te vendo, você quer fazer uma experiência, quer de repente ver se você consegue desenvolver essa habilidade na sua casa, aí eu acho que é uma experiência legal de você tentar, de você fazer. Mas se você, sabe, você faz bastante reunião em casa, que seja,
enfim, você preza muito pela sua imagem e você tem receio, cara, eu não sugiro muito você fazer isso não. Mas também, né, pessoal, sejamos sinceros, cabelo cresce e no pior dos casos você vai passar ali alguns dias, já que quando a gente raspa o cabelo, não demora muito para crescer, né? E desfazer tanto o trabalho bom que um barbeiro faz, quanto um trabalho ruim que de repente você fez, o cabelo cresce, daqui a pouco ele já vai estar num comprimento que você vai poder ir num profissional para ele conseguir fazer um trabalho bem feito. Então não deixa de contar aqui o que você achou e se você também corta o cabelo em casa, porque eu estou curioso. De resto, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!